Começou, então. Gente, boa noite. Então, aqui dando continuidade ao projeto Jornada Digital Mãe 2025, o módulo de hoje é sobre marketing de influência, e a Ana Clara, né, com muita satisfação, a gente tem ela novamente presente, ela vai falar para a gente sobre o marketing de influência, vai contar a história dela, e a gente fica assim, extremamente satisfeito porque ela é ex-aluna, né? Então, ela reúne o aprendizado que teve aqui na UFJF, a gente vê a Ana Clara crescendo, então a gente, né, recebe com muita satisfação e agradece também com muita satisfação o apoio dela. Ana, se você quiser... Boa noite, gente. Obrigada, Estela, pelas palavras. Eu que me sinto honrada de estar aqui mais uma vez, né? E poder dar essa aula mais uma vez, agora com mais atualizações. Obrigada aos professores que estão aqui, os alunos, né, que estão aqui. O Jornada MEI é algo, assim, bem rico mesmo. A gente estava até conversando, né? E falando que é um curso, assim, bem rico mesmo. Então, aproveitem, não só da minha aula, mas de todas as aulas que tiverem. Eu participei da outra edição presencial e vocês saem, assim, muito cheio de conteúdos, né? Cheio de experiências também. E é o que eu sempre falo, conhecimento ninguém tira da gente, né? Então, é muito bom a gente ter esse conhecimento. Obrigada pelo convite, Estela, né, mais uma vez. E agora eu vou me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Alguns me conhecem aqui, outros não. Mas para quem não me conhece, meu nome é Ana Clara, mais conhecida como Clara Aguilar, né? Sou influenciadora de moda e beleza no Instagram, tem 5 anos. E eu sou ex-aluna da UFJF, me formei em 2023 em administração. E o meu TCC, ele teve como foco o marketing influência. E eu estava até conversando com a Estela o seguinte, que hoje, para eu falar um pouco sobre marketing de influência, eu preciso falar de marketing de conteúdo e de marketing de redes sociais. Então, a gente não vai estar saindo do tema, a gente está preparando para chegar no marketing de influência. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente ver um slide. Tá vendo aí, Estela? Tá tudo certinho? Sim, tá certinho. Tudo certinho? Tá direitinho. Então, hoje, a primeira parte, né, eu vou falar com vocês sobre o marketing de conteúdo, aspectos estratégicos da criação de conteúdo. E a gente vai falar sobre público-alvo, definição de objetivos, escolhas de formato de conteúdo, criação de conteúdo, storytelling, monitoramento e análise de resultado. E tudo isso é importante para a gente chegar no marketing de influência, porque eu, como influenciadora, né, há 5 anos, eu sempre escutei assim, mas ser influenciadora é muito fácil, é só você gravar uns vídeos e você fazer algumas coisas, umas fotos, né, isso já influencia. E quando você vai estudar de fato o que é o marketing influência, não é só gravar uma foto, ou gravar um vídeo e tirar uma foto, pelo contrário. Isso é o de menos quando você se trata de marketing de influência. E eu acho que hoje, especificamente hoje, não só os influenciadores que trabalham com marketing de influência, mas também as pessoas, né, que contratam aquele serviço, no caso aí, os empreendedores, né, donos de loja, né, de empresas, também precisam entender o que é o marketing de influência. Hoje, nós, né, eu também como influenciadora, porque eu também vendo um produto, né? Também vendo um serviço, e vocês também, como microempreendedores individuais, né? A gente precisa estar onde os consumidores estão. E eles estão nas mídias sociais, né? Então, consequentemente, é importante a gente estar nas mídias sociais. E hoje, as mídias sociais são a atividade mais popular do mundo. Então, é preciso a gente entrar nisso, estar nisso. E aí, falei para vocês antes, né, quem sou eu. Esse é o meu Instagram, vocês me perguntaram, aí no chat eu mandei, mas esse é o meu Instagram. E eu sou influenciadora desde 2019. Tem mais de 5 anos, não tem? Acho que tem. Quase 5 anos. E o meu nicho é moda e beleza. E assim, hoje a Sol até mandou assim, quase 13 mil. E eu tava até conversando com a Estela, que
Gente, é tão difícil chegar nisso aí quando você chega organicamente, e eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês também. Levando em consideração, né, que hoje as mídias sociais são a atividade mais popular do mundo, o marketing de conteúdo, ele tem aspectos estratégicos, né, por trás dessa criação de conteúdo. Então, assim, a criação de conteúdo ela é uma parte essencial na estratégia desse marketing, né? A gente precisa entender quais são os aspectos estratégicos ali importantes que a gente tem que considerar no nosso conteúdo, né? E que são válidos também. Então, é a primeira coisa que eu falo sempre, e isso que eu estou falando aqui para vocês não é só para o influenciador, né? Que a gente também precisa entender isso, mas também para o lojista ou para você que tem um negócio, né? A gente precisa entender o nosso público-alvo, né? Que é entender quem a gente deseja alcançar com esse conteúdo que a gente está produzindo ali nas mídias sociais. Porque muitas vezes também as pessoas acham assim que os conteúdos eles são aleatórios e não são pensados. E isso é o errado. A gente precisa criar um conteúdo ali na internet que ele tenha uma relevância e que ele vá atingir uma pessoa e, consequentemente, virar uma venda ou virar, né, ali, te dar um retorno mesmo. Porque esse é o nosso objetivo quando a gente fala sobre marketing influência, marketing conteúdo e também marketing de redes sociais. Então, é preciso a gente definir com precisão, né, esse perfil ali de clientes que a gente quer no nosso negócio e também ter uma base, né? Ter essa base desse público-alvo, essa definição. Então, a gente tem que ter característica. Então, o público-alvo, basicamente, ele é assim, ele é demográfico, e são informações abrangentes de idade, estado, idade, gênero. Ele é um grupo amplo que a gente vai entender. É como se fosse assim, o público-alvo é um grupo grande e a persona, vocês vão entender que é uma pessoa pequena que está dentro daquele grupo. Então, eu até deixei aqui um exemplo para vocês, que a gente vai fazer um exercício mais para frente. Por exemplo, um público-alvo. São mulheres ou homens? São mulheres e homens de entre 25 e 45 anos, com formação superior, elas são casadas, são advogadas. Caso, por exemplo, no meu caso, que sou influenciadora de moda, são mulheres entre 25 e 45 anos, que elas são mulheres mais maduras e que procuram se vestir melhor. Geralmente elas não são casadas, né? Algumas são casadas, nem todas são casadas, mas elas têm esse desejo de se vestir melhor, então ela tem aquela dor de não saber o que vestir em cada ocasião. Então, isso é você definir, né, o seu público-alvo. Porque aí a gente chega à conclusão de quem é a sua persona, né? A gente precisa olhar ali para dentro da empresa, no caso, né, para dentro da sua empresa. No caso da minha empresa, no caso, eu sou a minha empresa, então eu olho para o meu Instagram. No caso de vocês, cada um tem uma empresa. Vocês estão compreendendo? Ou tá rápido? Assim, Ana Clara, você consegue ver o chat ou a gente vai lendo por Não, você? alguém tem que Tá. me falar o que tem no chat. Tá, joia. É porque o Wesley mandou aqui uma mensagem falando que ele vai ter que contratar o serviço de marketing digital para poder alavancar as vendas dele. E essas informações, né, do curso ou de hoje, né, acho que de uma forma geral, vocês estão falando especificamente de hoje, serão importantes. Ah, é demais, tá? E uma não é porque eu sou influenciadora, não. Mas depois a gente vai chegar nessa questão do marketing de influência, mas não é porque eu sou influenciadora, não. Mas se eu tiver um negócio hoje, o meu principal foco hoje num negócio, se eu abrir um negócio hoje, meu principal foco é, além do meu serviço de influenciadora, eu também contrataria outro serviço de influenciadora, para vocês terem noção o quanto que um influenciador tem a capacidade de impactar no seu negócio positivamente. Então, assim, é um negócio assim, vocês vão entender mais para frente. Então, até me perdi aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Aí a gente vai entender a conclusão, né? Vai chegar quem é a conclusão da sua persona. É preciso a gente olhar para dentro da nossa empresa, seja você a empresa que você tiver, ou seja eu, por exemplo, a minha empresa é o Instagram. E quais características tem ali mais saudáveis do seu negócio. E aí, a gente chega na persona, que é um perfil mais detalhado e específico de um cliente ideal que você quer. E assim, às vezes, vocês podem estar pensando assim, mas, né,
para que no começo, quando eu comecei a trabalhar com isso, que eu fui estudar, e eu falava assim, gente, mas para quê? Não precisa disso, não precisa fazer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O dia que vocês fizerem e tiverem especificamente claro quem é o público-alvo de vocês e quem é a persona de vocês, nunca mais vocês vão criar conteúdo. No caso de vocês, é criar conteúdo / vender para aleatoriamente. Entendeu? Porque no caso da criação de conteúdo ali, ele foi feito para você criar e vender através dele. Então, nunca mais você vai estar sabendo assim, mas eu estou fazendo para quem? Não, você vai estar fazendo para aquela pessoa. Então, a persona ela é justamente para isso. Ela é um perfil detalhado e específico de um cliente ideal para o seu negócio. Então, você vai idealizar aquele cliente ali. E aí, ele vai ter, você pode colocar nome, idade, local, renda, principais dores, como que ele se veste, né? Se tem filhos. E aí, você vai saber mais definido, né? Pois você vai descrever ele de fato uma pessoa quem é a sua persona. No caso, eu coloquei aqui um exemplo, eu gosto de trabalhar sempre com exemplo, então eu coloquei aqui com um exemplo, uma persona, Ana, ela tem 32 anos, ela é advogada, ela é casada com um filho, que busca soluções práticas e eficientes para otimizar o tempo livre e organizar a vida de uma família. Então, essa Ana aqui, ela seria possivelmente uma persona de uma influenciadora que tem um nicho maternidade. Então, provavelmente, essa Ana, ela acabou de ter um filho, então ela procura, né, ali soluções práticas para poder otimizar o seu tempo, tanto com a família quanto com o filho, porque agora ela tem que dar mais atenção, e ela também não pode esquecer que ela é advogada. Então, provavelmente aqui um nicho, por exemplo, de uma influenciadora de maternidade seria ótimo, entendeu? Uma loja também, que é possivelmente uma loja também de, por exemplo, de looks, né, mais assim sofisticados, já que ela está procurando, né, ser uma pessoa diferente, também cairia bem aqui nesse nicho. Uma loja de papelaria que tem aquelas coisas, aqueles, como é que chama aqueles negócios? Esqueci. Ai, meu Deus. Aqueles negócios em que a gente organiza o nosso tempo, eu esqueci o nome. É um planner também, seria algo que poderia impactar na vida da Ana. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Do meu caso, por exemplo, quem é a minha persona? É a Ana, ela tem 30 anos, não, vou colocar 29. Ela tem 29 anos, ela é uma mulher mais madura, ela não tem filho, mas ela busca, né, soluções ali práticas de como se vestir com elegância no dia a dia. Por quê? Porque a dor da Ana é porque ela trabalha, né? Ela trabalha no escritório e ela não sabe se vestir adequadamente naquele ambiente. Então, essa seria uma possível persona minha, uma possível mulher, né, que ali me segue e consome o meu conteúdo. Então, quando a gente fala de público-alvo e de persona e de perfil do cliente, a gente está falando de para quem que a gente está vendendo, para quem que a gente está criando conteúdo, para quem a gente vai impactar, entendeu? E a maioria de vocês aqui, a loja o negócio é físico ou é online? Alguém, Sol ou Estela, alguém pode me responder? Tem dos dois, Ana. Tem gente que está só no online, tem gente que é físico, tem gente que é físico online. Ah, tá, entendi. Né? Entendi. Então, nesse caso aqui, é um caso bem assim, voltado para o online, mas que se você quiser, você também consegue aplicar no físico, porque você vai ter um perfil de cliente também na sua loja, né? Física. Tem um perfil de cliente que entra ali, né? Então, não é algo assim aleatório. Então, o seu conteúdo, né, ou o seu produto precisa ele precisa ser levado até a pessoa, né, que você deseja. Então, é basicamente isso que esses 3 tracinhos aqui do lado faz: público-alvo, persona e o perfil do seu cliente. O mapa da empatia, eu coloquei ele aqui, porque ele é uma ferramenta que ajuda a gente a colocar no lugar dos clientes. Então, ele é só uma ferramenta que você consegue utilizar, depois vocês procurem aí, é super fácil achar o mapa da empatia, e vocês mesmos respondem, porque é um exercício de você entender
a dor do seu cliente, né? Você entender ali como que o seu cliente funciona, sabe? Qual é a dor dele, né? Qual o desejo dele. Então, é bem legal essa ferramenta, porque ela traz reflexões sobre como o cliente diz, o que ele fala, o que ele pensa, né? E pode ajudar no seu negócio e no seu modelo de negócio. E aí, eu deixei até um exercício aqui, mas eu acho que não vai dar tempo para a gente fazer, mas eu vou só ler ele para vocês entenderem do que eu estou falando das dores e desejos, porque nas dores e desejos a gente vai falar até um pouquinho mais para frente. Então, o exercício é o seguinte: quem são as pessoas que pagam pelo seu serviço? Por que elas pagam? Quais são as dúvidas dessa pessoa? Quais são as dores dessa pessoa? O que ela deseja alcançar através do seu serviço ou do seu produto, né? Ou do que você vende? Quais são os desejos e interesses reais? Aí eu escrevi. Crie uma lista de problemas e interesses. Eu tinha até colocado aqui no slide, ó. Crie uma lista de problemas e interesses do seu público e não pule essa etapa, pois esse exercício é o que vai te dar clareza para o próximo passo. Então, é o que eu falei para vocês. Vocês podem fazer depois o mapa da empatia, que eu acho que se a gente parar para poder fazer aqui, fica muito longo, mas é mais para vocês refletirem, né, exatamente essas dores e desejos que eu deixei nesse slide anterior. Porque quando você entende a dor do seu cliente em qualquer área que você possa imaginar, quando você entende a dor do seu cliente, o desejo dele, você só sobe. Na escadinha, você só sobe. Porque é ali que está a chave, sabe? E principalmente é ali que está a chave do online, da internet. E aí... Ana, eu posso só dar uma contribuição também, que eu estou lembrando aqui das aulas? Pode. O que eu costumo falar para os alunos é o seguinte: a persona ela transforma aquilo que é um dado estatístico, que é a caracterização do público-alvo, o estilo de vida dele, dados demográficos, em uma pessoa verdadeira. Na hora que eu busco essas dores, essas dificuldades, o estilo de vida, o que ela faz, o que ela sonha, esse público-alvo vira uma pessoa. E aí, o que acontece? Se eu tenho que o meu público-alvo são mulheres de 25 a 35 anos, e essas mulheres são casadas, veja bem, não importa qual o meu negócio, eu sei que elas são mulheres casadas entre 25 a 35 anos, muito possivelmente elas vão ter filhos pequenos. Exatamente. Na primeira infância. Então, independente do meu negócio, eu sabendo que essas mulheres têm filhos pequenos, não só na produção de conteúdo para as mídias sociais, mas na entrega da minha oferta e do meu benefício para o meu cliente, eu vou ter o cuidado de lembrar que se essas mulheres têm filhos pequenos, elas são atarefadíssimas, elas estão apertadas no tempo, elas são pessoas que têm cansaço, né, que não estão o tempo todo alegres, elas têm cansaço, têm dificuldades. Então, na minha entrega, eu posso acrescentar benefícios que aliviam essas dificuldades delas. Eu vou acrescentar informações e conteúdos que vão aliviar essas dificuldades delas. Ou prêmios, né, brindes, né, vamos dizer assim, presentes, mimos que levantam a autoestima dela. Então, assim, o entender a persona é olhar para o público-alvo como uma pessoa. E a gente pode criar, inclusive, mais de uma persona, porque determinado grupo de público-alvo, eu posso ter pessoas simbólicas ali, né, que são importantes de estar conversando com ela. Não necessariamente só a mulher, mas, por exemplo, outra mulher, dependendo de onde mora, ou um homem, não importa, eu posso ter mais de uma persona no meu negócio. E o mapa de empatia, como o nome diz, é de empatia. Ele traz perguntas que, uma vez respondidas, nos ajuda a ter empatia por aquela pessoa, a entender as dificuldades delas. Né? Então, é isso que ela está falando, é extremamente importante para a gente descobrir benefícios que vão agregar valor à nossa entrega, à nossa proposta de valor. Sim. E, Estela, para você entender... e vocês também, como que definir. Eu não poderia começar essa aula sem falar sobre público-alvo e persona. Como é importante você saber persona. Eu vou dar um caso prático para vocês, um caso real para vocês, desculpa, da Boca Rosa. Todo mundo conhece aqui a Bianca Boca Rosa, não é? Acho que a maioria conhece, né?
não sei se dá para... Eu não estou vendo vocês responderem, mas eu acho que a maioria conhece. Mas se Tá vocês... todo mundo dando joinha. Então, se vocês devem acompanhar a vida dela. A Boca Rosa, à medida que ela mudou ela e consequentemente ela mudou ali o público e a persona dela, por quê? Ela começou sendo uma jovem adolescente, depois ela passou para a fase adulta, depois ela ficou adulta e ela virou mãe. Então, a marca dela acompanhou ela. A persona dela nos produtos antigos era o quê? Uma maquiagem rebocão, uma maquiagem pesada. Hoje, depois que ela virou mãe, ela trocou os produtos dela para todos em stickers. Por quê? Porque agora, além de alcançar os jovens e adolescentes, que as maquiagens em stickers, elas são algo que está no hype, está tendência, ela também alcança aquela pessoa que precisa de praticidade, ou seja, aquela mãe. Ela sempre bate nessa tecla de persona, que é aquela mãe que ela na verdade, né, ela tem essa correria do dia, porque ela trabalha, ela é mãe, ela pega o gudugo na escola, ela traz o gudugo, então ela precisa se maquiar com rapidez. Então ela maqueia muito ela no carro e ela posta. Então isso é uma prática de que a persona dela está clara. Ela mudou, a persona dela mudou, entendeu? Então, isso é muito legal você acompanhar. Então, eu trago esse caso da Bianca, assim, no real, para vocês entenderem como que faz diferença você ter, sabe? Essa pessoa bem conhecida. Porque, igual a Estela falou, ela vai te ajudar em todas as áreas ali na sua empresa. Ô, Ana, só um instantinho que tem um comentário e tem uma pessoa com a mãozinha levantada. Tamires, eu vou dar aqui, ler o comentário do Wesley primeiro, porque ele comentou primeiro, tá? O Wesley falou assim, para fazer marketing de conteúdo, você sugere iniciar a campanha de forma orgânica ou já iniciar de forma paga para impulsionar mais rápido? Então, hoje, se eu fosse fazer um negócio, eu não iria mais somente no orgânico. Se você tem condição de investir, entendeu? Por quê? O orgânico, ele demanda tempo. Eu tenho 5 anos de influência e eu tenho 13 mil seguidores. Isso é relativamente baixo. Eu sou uma micro-influenciadora. Só que eu escolhi ir pelo orgânico. Então, demanda um tempo. Porque na época eu não tinha dinheiro, mas para poder investir, porque o pago você precisa investir dinheiro, né? Mas se você tem dinheiro, para você alavancar o seu negócio hoje, eu revezaria entre orgânico e também pago. Mas é o que eu falei. Eu vou falar agora, na verdade. O marketing de conteúdo, não adianta você patrocinar, você fazer o marketing pago dele, se o conteúdo não é bom. Não vai entregar do mesmo jeito, entendeu? Então, a chave da virada está ali no conteúdo, mesmo ele sendo pago. O pagar não é assim, subiu. Precisa ser um marketing bom. Então, você precisa entender e estudar realmente o que está ali por trás, que é o próximo que eu vou falar agora. Ana, só um instante que a Tamires quer falar. Tá bom. Pode falar. Tamires, pode falar. Não, era só para acrescentar em relação ao que ela falou da Bianca evoluir junto com a vida dela, é que além do sticker, os pré-scripts que ela fez recentemente compactou até os pincéis, as esponjas dela. Sim. Ela compactou pensando em essa mulher levar para onde ela for. Exatamente por ser uma mulher atarefada, que tem filho, que é casada, que é profissional, e isso ela, às vezes, é por causa disso. Maquia no carro, maquia no banheiro da empresa, maquia em qualquer lugar. Então, ela compactou até os produtos, né, que ela fez. Até inclusive essa mulher empreendedora, porque ela é uma mulher empreendedora, né? A mulher mãe que trabalha, que é empreendedora e tem que dar conta de 1000 coisas. Exatamente, sua visão está certíssima, é isso aí mesmo. E ela compactou, ela teve um press kit dela que ela deu uma bolsa onde os stickers ficavam pendurados na bolsa, porque ela queria deixar claro a praticidade que é dos stickers dela. Então, assim, inclusive, quem não segue a Boca Rosa, siga,
Porque o conteúdo da Boca Rosa é muito mais marketing do que entretenimento, entendeu? Então, eu sigo ela porque o marketing dela é muito bom. Então, você atualizar com ela e entender o que ela está fazendo é muito bom, porque ela é fera no marketing. Viu? Ela fez um marketing também, assim, bem pesado quando ela foi fazer o intercâmbio em Londres, que ela usou o dia a dia lá, como que estava funcionando o intercâmbio dela lá, exatamente porque depois ela ia mudar tudo, né? Exatamente. Foi bem assim, a galera começou a seguir para ver lá, até que ela chegou onde ela queria, que era divulgar a mudança que teve, etc. Ana, a Rita também quer falar. Ô, Rita, Pode falar. pode expressar aí sua opinião. Tá mudo. Eu não estou vendo aqui. Boa noite, meninas. Desculpa aí, na verdade eu não queria falar nada, não. Eu cheguei atrasada na aula, mas eu tive um outro compromisso, mas estou aqui, estou acompanhando tudo. Boa noite para vocês, obrigada, viu? Eu vou silenciar aqui, mas estou de olho. Obrigada. Boa noite. Pode continuar, Estela? Pode continuar à vontade. Então, como a gente estava conversando aí, né, e falando, a gente precisa ter uma definição de objetivos, né, juntamente com a nossa persona, com o nosso público-alvo, né, aí agora a gente precisa estabelecer objetivos, porque a gente precisa ter esses objetivos da criação de conteúdos claro na nossa cabeça, né, para poder, como eu acabei de falar, para poder fazer tráfego, para poder fortalecer sua marca, para poder entregar esse conteúdo de fato para o seu cliente e, ao mesmo tempo, esse conteúdo vender para esse cliente, né? Chegar nesse cliente e vender. E aí é preciso você escolher, né? Entender os formatos de conteúdo. É importante a gente ter essa escolha de formato de conteúdo, porque aí a gente vai ter ideal, né? Ter ali um formato ideal que adequa ao seu público, que a gente já estudou, e também com os objetivos da estratégia que você quer do marketing de conteúdo. Então, assim, esses conteúdos podem ser vídeos, stories, qual vai ser o formato que você vai usar? E-book, eu vou usar o Reels, eu vou usar carrossel, eu vou usar o quê? Eu vou usar Instagram, eu vou usar podcast, eu vou usar YouTube. Qual vai ser o formato de conteúdo que eu vou fazer? Porque esse formato de conteúdo, que é o que eu estava falando para vocês também, que a gente já até antecipou um pouco, é um método, né, de informação muito importante, muito utilizado por empresas, né, pelas empresas. Eu acho que hoje praticamente quase todas as empresas estão na internet, né? E quem não tiver, vão estar entrando, porque é super importante estar na internet, porque a gente precisa transparecer informações sobre os nossos produtos na internet e fazer o nosso produto chegar a pessoas que você nem imaginava, fazer eles crescerem mesmo ali, e o marketing de conteúdo vai te ajudar a fazer esse conteúdo, né, crescer ali mesmo. Com dicas, eu vou explicar para vocês mais para frente, porque a gente vai falar sobre topo, meio e fundo de funil. Mas a gente precisa criar aí volta no que eu acabei de responder para o rapaz aí. Não adianta você fazer tráfego pago se você não cria um conteúdo relevante e de valor. Então, o conteúdo, ele precisa ser relevante e valioso para o seu público-alvo, que foi o que a gente estudou lá no primeiro. Então, ele precisa fornecer informações úteis, ele precisa resolver problemas, né? Ele precisa trazer dicas, né? Que o seu público-alvo está querendo, ou ele pelo menos está procurando. E aí, para isso, a gente tem esses 3 tipos de conteúdo: o conteúdo topo de funil, o conteúdo meio de funil e o conteúdo fundo de funil. Eu vou trazer para vocês os exemplos para vocês entenderem mais fácil. Não é tão difícil. Ó, o topo de funil é aquele conteúdo de identificação.
é aquele conteúdo que vai atrair as pessoas ali para o seu Instagram. É como se você tivesse, por exemplo, na porta da sua loja, atraindo alguém para poder entrar para a loja física. Então, os conteúdos, eles precisam ser informativos, eles precisam ser conteúdos que educam e informam. É como se, por exemplo, você está passando aqui, ó, na tela do seu celular, lá, rolando aqui no Reels. Aí você vê algo e você fala assim, nossa, esse post foi feito para mim. Então, ele pode ser um post chamativo, algo que desperta curiosidade, né? Pode ser algo assim. E aí, como que, tipo assim, nessa fase inicial, pode ser que eles sintam essa necessidade de entrar, olhar, salvar, né? Como no Instagram, ou no caso de uma loja física, eles sintam a vontade de entrar ali. Então, um conteúdo de topo de funil, ele é um conteúdo que vai trazer algo educacional ou informativo, que vai ser relevante. Nessa etapa, a gente procura mesmo atrair ali aquele público, atrair aquela pessoa. Então, por exemplo, um post que está super em alta, atrativo, carrossel. Ontem eu entrei bem na aula da hora da Carol, que ela está falando do carrossel. O carrossel é algo atrativo que está chamando bastante a atenção das pessoas, entendeu? Você pode também usar rios de dicas práticas, né? Por exemplo, no meu caso, que sou influenciadora de moda, 3 dicas práticas para você não errar no seu look de trabalho, né? Pode ser também vídeos de tendência, no meu caso, de conteúdo de moda. Tendências para o outono, 3 tendências para o outono e inverno. Ou tendências do outono e inverno. Ou então pode ser um antes e depois, um post de antes e depois. No meu caso, a gente pode colocar um look meu sem nada, só um look básico, sem nenhuma estilização, sem nenhum detalhe, sem nenhum acessório, e um depois com acessório e colocar uma legenda, por exemplo, assim, como os acessórios fazem diferença na hora de montar um look. Você pode possivelmente ter 3 looks com apenas uma base, trocando só os seus acessórios. Então, isso é um conteúdo topo de funil. O conteúdo topo de funil, o objetivo é atrair a atenção do público-alvo e despertar interesse, oferecendo conteúdo educacional e relevante para alcance. Ele precisa ser alcançado. É como se, por exemplo, ali o seu cliente ele avistou a sua loja. Ele foi alcançado. Esse é o conteúdo topo de funil. O conteúdo meio de funil, ele é um conteúdo que quando a pessoa ela chegar no seu perfil, ela tem que ver algum conteúdo que seja informativo, né? Que vai trazer interesse para ela. Então, é como se eu tivesse atraído ela no topo, no meio eu vou segurar ela. Eu vou pegar ela e vou segurar. Por exemplo, numa loja física, um exemplo numa loja física. A pessoa avistou a minha loja, ela sentiu interesse de entrar na minha loja. Então, ela está ali dentro. O que eu vou fazer para poder segurar essa cliente aqui dentro, né? Então, eu preciso gerar mais informação e interesse no produto, no meu produto para ela. Então, ela vai chegar e vai perguntar assim, você tem camisa você tem camisa amarela? Não, eu não tenho amarela, mas eu tenho a branca. A branca, ela é totalmente versátil, você consegue usar para trabalhar, você consegue usar para sair à noite, você consegue usar como saída de praia. Então, isso é informar. No caso do Instagram, a pessoa veio pelo um post viral meu, né? Por exemplo, um carrossel ou um vídeo de tendência lá, tendências outono e inverno, e aí ela chegou e depois eu estava ensinando ela a montar um look de outono e inverno. Dica de como montar um look outono e inverno. Entendeu? Então, basicamente, vai ser isso. Então, é onde, né, a gente... o meio de funil é onde os clientes, né, demonstram interesse mais aprofundado em procurar uma solução ali, ou na sua loja física, ou também ali no Instagram, né? Então, o conteúdo meio de funil, ele é para você segurar o seu cliente, segurar quem está sendo atraído, né? Aí a gente vai para o fundo de funil. Não, eu tenho aqui um formato feed. Tá. O formato feed, deixei uns exemplinhos aqui na outra página que eu gosto de ler para vocês. O formato feed também é legal no meio de funil. O meio de funil, quanto mais gerar salvamentos, né? Que a pessoa está interessada, quer dizer que ela vai voltar ali. Ela te seguir, ela te dá um like, né? Melhor fica, porque você tem a certeza que ela vai te seguir, ela ficou ali, gerou uma conexão, né? Trouxe ela
para o seu perfil, no caso do Instagram, ela me seguiu. Então, quer dizer que o seu meio de funil foi alcançado. O fundo de funil é ali que o seu conteúdo vai vender. É ali que o seu conteúdo vai fechar uma venda. É ali que você vai fechar aquela venda. O foco do fundo de funil é literalmente em conversão. É na hora que ali seu cliente está na loja e ela se interessou em comprar mesmo. Então, são vídeos mais explicativos, né? Conteúdos que geram mesmo ali um engajamento maior, né? Um conteúdo maior. Aí vocês podem também fazer, eu coloquei aqui embaixo, CTAs, que são as chamadas, né? Por exemplo, coloquei numa foto, no vídeo e escrevi, compre aqui, inscreva-se, saiba mais, né? Então, o conteúdo fundo de funil, ele foi feito para conversão, né? E os CTAs, eles são uma chamada de ação com informação de venda, com um clique aqui, né? Ou um link na bio, ou chamada para a live, ou um evento que você vai fazer. Então, o CTA, ele também é um ótimo fundo de funil. Por exemplo, hoje, Jornada MEI, né? Colocou lá que hoje teria aula para vocês, mandou o link, isso é um exemplo de CTA. Você também pode fazer fundo de funil pelos stories, né? Porque ali você pode gerar uma conexão com seus seguidores no tempo real, no real time, né? E gerar mais interação. E ali também você, por exemplo, uma loja lá, você coloca promoção, coloca um stories, um vídeo lá e fala que tem promoção e coloca o link daquela promoção, que vai para o WhatsApp. Ou então você coloca lá foto de um look novo e coloca o link do site. Ou então escreve, compre aqui, né? Para a pessoa chamar no direct. Tudo isso é um fundo de funil. Aí tem até outros exemplos aqui de CTAs. Agende uma consulta, saiba mais. Esses a gente vê muito em conteúdo patrocinado, né? Saiba mais, agende uma consulta. Ou então faça um download gratuito, solicite uma demonstração. Tudo isso é CTA. Tudo isso é fundo de funil. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre stories. Peraí que eu beber água. Minha garganta doeu. Tem alguma pergunta, Estela? O Wesley comentou que essas dicas são bem importantes. É interessante que a gente vê o seguinte, que né, os conteúdos não são todos iguais. A gente tem que saber muito bem o que está querendo, né? E que fase que a gente está. Não são todos iguais. Exatamente. Eu até deixei para poder falar um pouquinho, porque eu quis explicar esse fundo e topo de funil, por quê? Para as pessoas entenderem que Stories é uma coisa, Feed é outra e Reels é outra. O Story, você pode ser... a gente vai falar sobre ele, não vou falar, mas, por exemplo, o Feed, ele foi feito ali para você gerar uma conexão maior, as pessoas salvarem, né? Você compartilhar um conteúdo maior. E o Reels, ele é muito bom para dica, né? Ele é muito bom para dica, entretenimento, conteúdo de valor, né, informativo. Então, são coisas totalmente diferentes. E os stories, ele funciona como uma espécie de conexão aprofundada com o seu cliente. É o que eu falei. O stories, ele é como se fosse ali no real time mesmo, entendeu? Ele é como se você estivesse ali compartilhando aquele momento com aquela pessoa naquele momento mesmo. Então, você consegue detalhar, ele funciona como uma espécie de conexão aprofundada com o seu cliente, ou seja, ali você detalha para o seu cliente. Você posta no feed e detalha para o seu cliente nos stories. E nele você vai conseguir gerar consciência de qual produto você vende, do que você fala, né? Mostrar para o seu cliente ali qual é a consciência para ele do seu produto, qual a diferença do seu produto, qual é o benefício do seu produto. E no feed você expõe. No feed você expõe o seu produto. Nos stories você detalha. Entendeu? E aí dentro dos stories a gente tem o famoso storytelling, que muitas pessoas ficam assim, né? Meu Deus, storytelling. Storytelling não é um bicho de 7 cabeças. Storytelling, ele é uma técnica que consiste em criar uma narrativa almejada e nortear as ações em cada etapa da jornada do cliente. Ou seja, storytelling é contar uma história,
é contar a história da sua marca. Ele se torna ele torna claro o momento em que a persona está na história da sua marca. Então, basicamente, ele vai contar uma história e contar boas histórias, né, desperta interesse nas pessoas. A gente vê isso o grande sucesso de Virgínia, Carlinhos Maia, GK já foi, mas hoje não mais, mas Álvaro Charo, são pessoas ótimas da internet que fazem um storytelling muito bom. Boca Rosa também faz um storytelling muito bom. Inclusive, a nossa aluna aqui até falou da vez que ela foi para fora fazer um intercâmbio, mas ela estava antecipando, né, um lançamento, depois ela veio. Então, o storytelling, ele basicamente é isso, né? Você vai deixar claro ali para a sua persona, né, a história da sua marca, o que se deve fazer, decidir, criar em termos de conteúdos, campanhas, e fala também em conteúdo, né? É falar em contar histórias. E aí, a gente precisa saber, aqui eu coloquei nesse pontinho dores, para vocês só entenderem. Um tipo de storytelling, eu só coloquei aqui só para ficar como exemplo. Qual é a dor do meu possível cliente? Não saber combinar as peças. Qual é a dúvida dele? Como criar looks elegantes? Então, qual é o conteúdo que eu vou criar? Look do dia mostrando como montar aquela produção elegante. Isso é um exemplo de storytelling, né? Isso é um exemplo de storytelling. Outra coisa legal do storytelling é a antecipação. E foi o que a Boca Rosa fez também, é um exemplo muito bom que ela deu aí. A Boca Rosa fez, que antes de trazer uma pauta ou informação, você conecta com o seu público, né? Então, você vai... não é apenas só... O storytelling é muito bom nessa antecipação. Não é apenas chegar ali e joguei só aquela informação. Não. Por exemplo, ontem à noite eu fiz isso. Ontem à noite eu postei que eu estava estudando. Postei que eu estava estudando e deixei. Eu nem lembro mais o que eu postei direito. Preparando algo para amanhã, eu acho que foi mais ou menos isso. E postei uma fotinha embaçada. Isso é uma antecipação, isso é storytelling. Hoje de manhã eu postei o print lá da minha agenda, que hoje a gente tinha uma palestra na UFJS, que eu estava muito feliz. E no outro stories eu postei falando no computador que eu estava nostálgica. Então, isso é um storytelling. Deixei as pessoas curiosas ontem, né? Criei uma dúvida e hoje eu já interliguei. Isso é a antecipação do storytelling. É uma estratégia muito boa e que vocês podem usar bastante no negócio de vocês, tá? Então, antes de você jogar o conteúdo ali, você contextualizar aquele conteúdo. Eu deixei até outro exemplo aqui. Antes de postar uma foto de blazer, porque você pode usar esse exemplo. Por exemplo, eu vou postar uma foto de um blazer. Antes de postar aquela foto do blazer no feed, eu vou nos stories e falo assim, você ainda tem dificuldade de usar blazer? E aí você vai trazer à tona aquela dor do seu cliente. E depois você vai trazer. Você trouxe à tona a dor do cliente, a dúvida. Mas eu não sei criar look com blazer. O conteúdo vai ser a solução. Look do dia com blazer. Então, isso é uma estratégia muito boa de antecipação. Então, a gente tem essa questão das dores, das dúvidas e do conteúdo. Que tudo isso faz ligação com a persona, que é o que a gente respondeu lá no início, né? Por isso que eu falei para vocês, que é o que a gente respondeu lá no início. Por isso que eu falei para vocês que é super importante a gente entender sobre persona, público-alvo. E aí... Oi. Só um instantinho. A Jumara está perguntando se storytelling é o mesmo que spoiler. Não. Spoiler pode ser uma estratégia usada dentro do storytelling. Mas storytelling não. Storytelling, ele é literalmente você contar uma história. A antecipação é uma estratégia dentro do storytelling. E o spoiler também pode ser uma estratégia dentro do storytelling, porque ele não é o mesmo, mas ele é uma estratégia dentro. Porque você pode usar o spoiler para poder gerar essa curiosidade e até essa dúvida do seu cliente e depois criar um conteúdo em cima daquilo ali. O spoiler, você conta alguma coisa para o cliente, você revela alguma coisa para ele, é isso?
Não, spoiler é quando alguém te dá um spoiler de alguma coisa. Por exemplo, eu ia palestrar aqui hoje, né? Aí eu dei postar uma foto do computador com a logo da UFJF. Aí eu escrevo spoiler do que vai acontecer amanhã. Entendeu? Ah, tá. É mais ou menos como se você estivesse antecipando alguma coisa também, porque você revela, né? Revela. O spoiler é uma antecipação também, só que não é um storytelling, porque o storytelling literalmente é você criar uma história ali, né? E nortear as ações em cada etapa. Cada etapa ali você vai nortear, que é o que eu falei. Qual é a dor do meu cliente? Não sabe combinar as peças. Qual é a dúvida? Como criar um look elegante? Vou criar um conteúdo em cima disso. Então, isso é o storytelling, é você ter essa linha aí, sabe? Esse norte em cada etapa. Ana, a Yara também está perguntando aqui, ó, se todo feed pode ser repostado no Story. Pode, com certeza deve. As pessoas hoje até falam assim, essa estratégia caiu, que não sei o que, não existe, sabe por quê? Isso é até uma coisa boa, que eu estava até esquecendo de falar. As pessoas que assistem o seu feed ou o seu Reels ou ver suas fotos não são as mesmas que estão no Stories. Os consumidores de internet hoje, eles são ou consumidores de Stories ou consumidores de feed. Os stories, eles saem com 24 horas. O feed, pode ser que aquela pessoa atualizou o feed e o seu conteúdo não foi entregue. Então, aquela pessoa que está ali nos stories, ela nem viu que você postou no feed. Quando você reposta nos stories, ela vai lá e vê, entendeu? Então, a pessoa que tem nos stories, que vê os seus stories, não é a mesma pessoa que está no seu feed, consumindo o seu conteúdo no feed. Ô, Ana, aí agora a dúvida é minha. Porque o que acontece? Eu acho que deve ter alguma coisa aí em relação à segmentação por idade. Porque eu, Estela, tenho muita dificuldade com esses videozinhos. Se você for trazer informação de valor para mim, não coloque em videozinho, porque eu preciso de ver a informação congelada. Então, eu só olho o feed. O feed congela a informação. Então, a informação importante está ali, pontinho, 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 é como se fosse um slide congelado. Se eu precisar voltar, continua lá. Pois é, você é uma consumidora de feed. Eu sou. Você não é uma consumidora de stories. Não sou, porque me dá uma agonia que a informação vem e some. Então eu acho ela muito, muito pueril, muito rápida. Eu sou uma consumidora de stories. Eu, Ana Clara, eu adoro ver rotina e vida dos outros. Eu adoro ver rotinas, por isso que eu mostro bastante a minha. Eu gosto de ver o dia a dia das pessoas, eu gosto de ver as coisas ali mais no real time. Eu sou uma consumidora de stories, você é uma consumidora de feed, porque você consegue ter aquilo ali congelado, para as informações congeladas. E os stories também acabam, né? 24 horas. É por isso que você está recomendando aí botar no feed e botar nos stories também. Exatamente. Porque, então, por exemplo, nem sempre eu vejo feed. Então, se, por exemplo, a loja postou uma roupa nova, aí eu não vejo o feed daquela loja. Eu atualizei meu Instagram e naquele momento ali o feed dela não apareceu para mim. Mas ela postou nos stories e eu vi nos stories que ela postou aquela roupa que chegou. Então, consequentemente, eu vou consumir, porque eu vi nos stories, mas eu não vou no feed dela, entendeu? Por isso é importante você postar nos stories. Então, às vezes a gente vê as pessoas falando assim, está em alta stories, está em alta o Reels. Será que tem isso mesmo? Será que não tem uma segmentação por idade? Não tem. Não tem uma segmentação por idade, não. É porque realmente, por exemplo, o Reels, ele é super em alta, o Reels agora. É a última plataforma que o Instagram fez e ele é super em alta. As pessoas consomem Reels como o TikTok. Ainda não chegou no TikTok, mas o Reels foi feito para bater o TikTok. Então, o Reels está em alta. Teve um tempo que os stories estavam em alta, que foi a época que o Carlinhos Maia estava mais ativo, entendeu? Ok, não tem pergunta mais não. Essa foi a minha mesmo. Se você quiser continuar, fica aí à vontade. Tá bom. Peraí, apareceu uma pergunta assim. A Emanuele está perguntando o que você pensa sobre postar muitos stories em um dia e aproxima do público ou faz as pessoas se cansarem de ver? Então, é até bom que eu falar sobre isso também. A gente tem uma estratégia que a gente usa nos stories, que são os blocos de stories. Você precisa ter blocos de conteúdo, blocos de stories. Eu não aconselho,
Por exemplo, no meu caso, eu sou influenciadora, então eu preciso trabalhar. Então, eu trabalho com os stories. Não tem como eu fazer sempre esses blocos de stories. Mas, se você puder, faça. Blocos de stories é o seguinte: 5 stories na parte da manhã, 5 stories na parte da tarde e 5 stories no fim do dia. Não precisa ser necessário à noite, mas pode ser no fim do dia. 5 stories. Assim, você tem um mínimo de stories que deve ser postado, que são 15, em blocos separados. A bolinha do seu stories nunca vai sumir para o seu possível consumidor ou cliente. Ela vai estar sempre ali coloridinha. Então, ele vai entender que ela está sempre com novidade, você está sempre com novidade. Você não está com aquele tanto de stories, mas você também não sumiu de vez, não postou um e sumiu para lá, que o Instagram nem te entregou mais. Entendeu? Então, a gente tem essa estratégia do bloco de stories, que é muito bom você usar. O Wilson levantou a mão. Ana, eu estou falando aqui, mas estava mutada. Eu só quero passar para você que o pessoal está gostando, está dando joinha, né? Você não está vendo aí. Que bom, feliz. E a Sol falou aqui agora mesmo, o Wilson levantou a mão. Ô, Wilson, pode perguntar? Eu posso ler, Wilson? Se você não quiser falar, eu posso ler também. Ele pediu para eu ler, ele falou assim, UOL, é W-O-W, eu realmente não sei o que é isso, desculpa a minha ignorância, tá? O UOL são blocos de stories? UOL? O que é o UOL? Eu não sei, ele escreveu W-O-W, pode ser também que eu corri. Ah, não, é o que são blocos de stories, é porque eu não vou digitar. Então, bloco de stories é justamente isso aí que eu te ensinei. É justamente isso aí que eu acabei de falar. É quando você divide o seu stories em 3 momentos do dia, que são os momentos principais: manhã, tarde e noite. Então, ao invés de você fazer, sei lá, 10 stories só na manhã e sumir o resto do dia inteiro na sua loja, você vai postar 5 stories de manhã, 5 stories de tarde e 5 no final do dia. Porque aí seu stories nunca vai sair, entendeu? Você sempre vai ficar com aquela bolinha ali. Então, a sua loja vai ser sempre mostrada para o seu cliente. Isso é bloco de stories. Blocos por horários, entendeu? Então, por exemplo, de manhã eu vou postar lá um stories com café. Bom dia, já estou aqui no trabalho. Aí, outro stories, arrumando a arara. Arrumando a arara da loja para vocês, para receber vocês. Outro stories, chegou uma cliente. Essa cliente escolheu 2 novidades, 2 peças. Posta essas peças lá, as fotos. Terceira, arrumando baguncinha que a gente ama. 4 stories. No quinto, uma sacola no chão ou aquele produto no chão. Chegou novidades. Isso é um bloco de stories na parte da manhã. Eu montei aqui para vocês 5 stories de uma loja de roupa. De tarde, você vai fazer um provador com 4 looks. Você fez ali novidade. Chegou uma camisa branca. Essa é a novidade da loja. Você vai montar 1 look, 2 look, 3 look, 4 look. Com o primeiro story dá 5 stories. Você tem mais 5 stories ali na sua loja. Isso são blocos, entendeu? Ana, a Jumara está querendo falar, eu vou abrir para ela falar. Pessoal que anotou a perguntinha, eu vou ler depois, porque a Jumara levantou a mão primeiro, tá? Jumara, pode falar. Então, Ana, os stories, eu sei que sim, são muito importantes, só que eu também eu observo que, pelo menos, tem muitas pessoas que já pagam aqueles stories make, aquele profissional, para poder atender essa demanda. Porque, por exemplo, no dia a dia, eu mesmo, o meu trabalho, eu tenho muito conteúdo, muito material que eu podia usar em rede social. Mas acontece que eu não tenho tempo, não dá. O próprio trabalho engole isso aí. Uhum. Né? Então, assim, eu vejo assim, que, como normalmente o MEI, ele faz de tudo um pouco, ele praticamente trabalha, basicamente, assim, né, sozinho, muita coisa.
Então, às vezes eu percebo também que tem esse profissional, o story maker, para poder estar ali acompanhando e colocando conteúdo quase que o tempo todo, porque a gente praticamente não consegue. Às vezes a demanda do dia a dia engole isso aí. Eu não sei se outros colegas têm essa mesma situação, mas eu mesmo eu peco muito nisso aí, na divulgação, não porque eu não tenho trabalho, não tenho conteúdo, mas é porque às vezes é o tempo mesmo. Entendi. Então, o que que acontece? Os stories, eles são importantes. A gente está falando aqui de bloco, mas não necessariamente você precisa fazer 15 stories no dia. Se você for uma loja, você pode fazer 10. O problema é que vocês precisam testar e fazer isso ficar prático. Porque a partir do momento que eu sei que é uma dificuldade para muitas pessoas, mas que você entende que isso é necessário para o seu negócio e o quanto que isso faz o seu negócio crescer, você passa a dar mais crédito para essa parte do seu negócio. Então, no seu caso, o que eu faria? Eu tiraria alguma demanda das suas costas e eu tiraria um tempinho e investiria em postar stories. Por quê? Eu não sei se você tem condições, né? Não sei como microempreendedor individual se você tem esse investimento. Se você tiver, ok. Porque hoje um story maker, ele é caro. E principalmente para ele ficar na sua loja todos os dias, porque os stories precisam ser feitos todos os dias. Ele é caro, ele é um investimento mais caro. Eu, Ana Clara, no meu modelo de negócio, eu tiraria um peso das minhas costas de outra área, postaria ali stories durante o meu dia que não vai te tirar nem 30 minutos espaçados, não é 30 minutos grandes. Pegaria esse dinheiro que eu tenho para investir no Story Maker e investiria em tráfego pago, que vai te dar muito mais retorno. E no futuro, quando crescer, aí sim você pode contratar uma equipe. Entendeu? Eu não acho que de primeiro uma loja precisa de um Story Maker. Eu acho que você consegue fazer. É só tirar algo das suas costas. Ou então uma outra alternativa é contratar um influenciador. Aqui na minha cidade tem muito isso. Eu sou contratada bastante para 2 lojas para fazer todo o trabalho de stories, porque eles não dão conta de fazer tudo muito grande. Então, eles postam bom dia, eles postam loja aberta, eles postam chegou novidades, mas eles não conseguem mostrar essas novidades. Então, eles contratam o serviço de um influenciador. E questão assim, por exemplo, valores. Eu não sei se você vai entrar. Na verdade, você não entra nesse viés aí, porque não é o objetivo o foco aqui hoje. Uhum. Mas, por exemplo, um profissional, se tem em média quanto que qual o valor? De story maker ou de influenciador? Influenciador. Então, eu não consigo te mensurar, por quê? Porque em GV é diferente aqui da minha cidade. Mas os influenciadores, eles cobram assim, por mês. Você fecha o pacote mensal, né? E ali ele vai 4 vezes no mês na sua loja. Ou seja, toda semana ele tá lá. Por exemplo, um provador, uma loja de roupa. Fechei o mês com aquela loja. Toda semana eu vou lá naquela loja fazer um provador. Um dia da semana eu vou lá fazer um provador. Geralmente gira em torno aí de 600 até 800 reais. Uhum. Entendeu? Por mês. Geralmente aí na faixa dos meus seguidores. Uhum. Se for mais, aí eu acredito que seja mais caro. Ok. Obrigada. Nada. Uhum. Ana, só um instantinho, Ana, porque tem muita pergunta e tem uma mãozinha aqui. Mas deixa o pessoal perguntar, porque eu vou ler. Lá, na verdade, tem comentários. A primeira pergunta é da Isabela. Esses blocos de stories seriam necessariamente sobre o mesmo assunto? Não, então. Era um próximo que eu ia falar aqui da questão de como que você monitora e analisa os resultados. Por quê? Como que a gente sabe que o nosso conteúdo tá bom, né? Como que a gente faz esse monitoramento?
Basicamente, a criação de conteúdo, ela se resume em uma única frase. É você fazer mais do mesmo. Então, assim, o bloco de stories não vai ser a mesma coisa, mas você está falando mais do mesmo. Você vai passar o dia inteiro falando, se sua loja for de roupa, é óbvio que você vai falar de roupa, entendeu? Mas provavelmente você pode mostrar, tirar uma foto e postar o café que você está tomando, alguma cliente sua que chegou na loja, algum brinde que você recebeu, alguma coisa que aconteceu no seu dia. Não necessariamente vai ser só de roupa, mas um stories de uma loja de roupa tem que ser sempre com o fundo, né, sendo roupa, com aquele fundo ali de mensagem sendo as roupas da sua loja. Isso é um marketing, isso é uma estratégia. Então, é você monitorar aquele conteúdo ali para você sempre falar mais do mesmo. Entendeu? Sem falar a mesma coisa. É um pouco complexo, mas é assim que funciona. A Yara comentou, né, compartilhou o aperto dela, né, ela falou que está na Expo Leste e precisa de alguém para auxiliar nas gravações, mas pelo visto ela não tem essa pessoa agora. O pessoal está gostando, está concordando, a Alessandra concordou. A Yara falou que o que ela está conseguindo é gravar um vídeo longo, a Alessandra também, o pessoal está concordando, gostando. Falando necessidade de administrar o tempo, mas isso é muito difícil mesmo. A Isabela falou, o que você acha sobre os stories com conteúdos que não sejam em tempo real, assim como aqueles produzidos para feed? Ou o story tem mais engajamento quando é real time, ou seja, tempo real? Real time, tempo real. Só que, assim, tempo real, assim, não quer dizer que eu mesma não, tipo assim, postei um story aqui, igual mesmo, meu namorado filmou que para mim é algumas horas essa palestra. Não vou postar agora, vou postar daqui a pouco. Mas é melhor um conteúdo, assim, mais orgânico e limpo do que um conteúdo muito produzido, estilo feed para os stories. Os stories foi feito para consumir com leveza, com real time mesmo, com intimidade. E o feed não, o feed é algo mais... como se fosse assim mais elaborado a palavra. Ela agradeceu, falou perfeito. O Pablo está vendendo aqui o serviço dele, muito justo. Ele fala que ele faz vídeo e faz produção de vídeo, principalmente institucional. Então, se alguém precisar de vídeo institucional, o Pablo faz. E tem uma pessoa com a mão levantada, é a Tamires. Tamires, fica à vontade para perguntar. Ai, Ana, sou eu de novo. A minha dúvida é em relação a quem está começando, né? Tem colegas aí que estão igual eu e, assim, a gente se sente meio perdido. Em relação ao Stories, onde, no nosso caso, o nosso segmento é prestação de serviço, né? A gente está aí entrando no ramo da estética. E aí eu queria saber em relação ao bloco de stories, porque você deu para a gente um exemplo de uma loja, né? Esse bloco de stories, no nosso caso, o que daria certo seria um pouco do real time com não sei, mostrar algo que a gente fez ou falar de algo que a gente, né, do nosso trabalho. Com certeza. Algum procedimento que você fez, alguma cliente sua que foi lá na estética, algum procedimento novidade que você trouxe para sua estética, isso mesmo. No caso também entra informação, né, sobre os procedimentos, algo Isso, assim. Exatamente. Se tem alguma promoção, se está rolando alguma ação, se você está com alguma promoção em algum procedimento, algum combo, tudo isso entra nos stories. Tá, ok. Obrigada. Por exemplo, só um exemplo, assim, né? Porque às vezes o pessoal, talvez, né, a dificuldade não sei se é essa, talvez a dificuldade seja entender que a rotina é super importante para quem está te vendo. Então, às vezes a gente acha que para criar stories tem que ser algo novo ou algo que fuja
da rotina. E não é desde sempre, né? Por exemplo, quando a gente era antes, né? Quando a gente era mais novo e tal. Quantas vezes que saía revista de fofoca, todo mundo ia lá comprar. Por quê? Porque a gente quer saber da vida das pessoas. E a Exatamente. rede social ela facilitou isso. Então, os stories ele ajuda muito a criar essa conexão. Então, por exemplo, no seu ramo de estética, às vezes, né, tirar uma foto e mostrando uma parte da agenda e você falando que está ali organizando ou confirmando a agenda do dia. Alguma coisa assim que faz parte da sua rotina que as pessoas às vezes querem saber. Ah, agora eu parei para tomar um café e já vou para o próximo atendimento, porque ainda tenho tantas clientes, né, para poder torná-las lindas, não sei, alguma coisa assim. Mas é a gente entender isso, assim, a rotina, ela é interessante para o público, né? Perfeito, perfeito. Entendi. É porque no dia das aulas presenciais, eu estava até compartilhando com uma colega que estava sentada na minha frente em relação a esse medo da gente sair do CLT para empreender. Então, nesse início, fica meio tumultuado, porque a gente tenta conciliar, né, o que já faz com o início do empreender, porque é um medo, assim, largar tudo para começar um incerto. E aí a rotina fica um pouco complicada, né, de conciliar os dois. Por isso que eu acho que, assim, fazer uma coisa mais igual você falou, informativo, ou um antes e um depois, seria melhor para quem ainda está nos dois ali no meio do caminho. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui, Ana. Tá. A Mayra está perguntando, e sobre os destaques no Instagram, qual a sua opinião? Precisa ter e precisa ser atualizado, tá? As pessoas consomem muito destaque. Então, precisa ter e precisa ser atualizado. Se você é uma loja de estética, você precisa ter lá os seus destaques de procedimentos que você faz. Procedimentos, um destaque de clientes, um destaque feedbacks. Se você é uma loja de café, qual café que você vende? Ah, é café expresso tal. Um destaque daquele café. Feedbacks de clientes, envios, que ele falou que acho que empacota, né? Manda envios, um destaque de envios, um destaque de especiarias de café, os cafés que ele tem, tudo isso pode ser destaque. Tudo que você tem que pensar assim, o destaque, tudo que você quer fixar para o seu cliente ver depois, bota no destaque. Ok. Ana, não tem ninguém fazendo pergunta mais, não. Se você tiver que continuar, tiver outra apresentação. Sim. Agora a gente vai para o marketing de redes sociais, que é os aspectos estratégicos, né? Práticas relacionadas à operação de rede social. E a gente vai falar um pouquinho sobre linhas editoriais, temas prioritários, abordagem, linguagem, canais de distribuições e linhas editoriais. Foi duas aqui, mas e calendário. E no final a gente vai falar sobre o marketing de influência e vocês vão entender o porquê que eu falei tudo isso aqui, porque tudo está interligado no marketing de influência. E como que funciona, né, a estratégia de conteúdos nas redes sociais? Aqui me apresentando. Uma dica, antes de falar das linhas editoriais, uma dica. Clara, eu não sei o que produzir, como produzir. Procure sempre uma inspiração. E as melhores inspirações, os melhores lugares para você procurar inspirações hoje em dia chama-se Pinterest. Se você não tem, pode baixar. E TikTok. Clara, como que eu procuro? Vou lá no Pinterest. Foto de roupa no cabide. Para você procurar inspiração de como que você vai organizar a sua loja. Post de promoção. Pinterest vai te dar inspiração. Look tal com calça. Look de trabalho com calça jeans. O Pinterest vai te dar inspiração. Foto com café. O Pinterest vai te dar inspiração. TikTok é a mesma coisa. Vídeos de cafés especiais. Vai aparecer milhares de vídeos lá. E você pode pegar um daqueles vídeos e ter como inspiração para você montar um vídeo para a sua loja, né? E
O que são as linhas editoriais? As linhas editoriais, gente, são super importantes também da gente entender, porque elas são agrupamentos de assuntos ou temas de conteúdo com o objetivo de informar, educar e entreter aquele seu possível cliente, né? Sem ter a primeira impressão de vender algo. Então, você vai levar algum assunto ali, algum conteúdo para o seu cliente, você vai informar, vai educar, vai entreter ele, mas sem mostrar logo de cara que você está vendendo para ele. E aí, as linhas editoriais, elas definem o estilo que você vai usar para aquele conteúdo, a linguagem, a abordagem que você vai usar naquele conteúdo, a postura que você vai fazer aquele conteúdo, né, editar aquele conteúdo. E as linhas editoriais, elas são importantes por quê? Porque elas garantem que o conteúdo produzido esteja alinhado com o seu objetivo, com o seu valor, com a sua missão, com o seu público-alvo, com a sua persona. É como se ela fosse a linha editorial é como se ela fosse um guia que orienta a criação de conteúdo, definindo ali o tema, o tom de voz, e a gente vai passar por tudo isso. Então, é por isso que a gente precisa ter uma linha editorial bem clara também do conteúdo que você vai fazer. Seja para o feed ou para os stories, tá? Então, quando ela também ajuda você a definir o público-alvo e a identidade visual dali da sua marca. Como eu falei para vocês, o público-alvo e a persona está ligado em tudo. Então, algumas características que a gente pode ter nessas linhas editoriais são temas prioritários, que você vai definir o tema mais relevante para o seu público, para você levar para aquele público-alvo. Por exemplo, de café. O tema de café. Qual é o tema que as pessoas querem ver aqui no meu Instagram mais? Então, é sobre café. As especiarias ali dos cafés que ele tem. Estética. Qual é o tema prioritário que eu vou trazer aqui com mais relevância? Vai ser sobre o quê? Procedimentos estéticos. Depois você vai escolher a linguagem que você vai falar, né? Qual é a linguagem que eu vou falar com esse meu público? Vai ser uma linguagem mais técnica, uma linguagem com gíria, né? Um vocabulário mais complexo, um vocabulário normal. Porque, por exemplo, como que uma pessoa que ela é advogada, ela vai levar um conteúdo para o Instagram informativo com uma linguagem de gírias? Não traz credibilidade, né? Então, é isso que a linguagem faz. Essa é a importância de escolher a linguagem. Entendeu? Então, por exemplo, eu como influenciadora, eu posso levar algumas gírias, eu posso levar uma abordagem, uma linguagem mais informal, mas uma pessoa que ela é médica e ela vai levar um conteúdo, ela não pode levar uma gíria, ela não pode levar uma linguagem informal. Então, você precisa ter nesse seu conteúdo, nessa linha editorial, qual é a linguagem que você vai querer. E também escolher os canais de distribuições, né? Que é escolher, e aí depende da sua empresa e da sua persona. É aconselhável você usar canais mais amplos e públicos, como, por exemplo, o Instagram, TikTok, né? São esses canais mais comuns. E o TikTok, ele é ótimo para a sua empresa ser descoberta. Inclusive, um aqui adentro ao TikTok. Na época que eu dei essa última aula, o TikTok não estava tão viralizado como está hoje. Se você tem a sua loja no Instagram, você precisa levar ela para o TikTok também, porque a chance de você viralizar a sua loja no TikTok é muito maior. Você não vende no TikTok. No TikTok você viraliza e você cresce. Então é importante você estar no TikTok. Então você pode escolher um canal de distribuições daquele conteúdo seu. Pode ser o Instagram, pode ser o TikTok, pode ser Telegram, pode ser grupo de WhatsApp, pode ser vários canais de distribuições ali. E aí, eu trouxe para vocês, por exemplo, uma linha editorial de lojista. Eu sempre vou trazer para esse lado de lojista, porque é o que eu mais vivencio, mas eu vou tentar trazer uma para vocês fora de lojista. Por exemplo, uma linha editorial. Eu vou fazer um provador hoje. Esse provador ele vai ser de 3 looks diários, virado pro espelho. Isso é uma linha editorial. No meio desse provador, eu vou trazer uma tendência ou uma informação relevante. E aí, eu já vou gravar essa tendência ou essa informação relevante virada para mim. Então, a gente tem o tema, a abordagem, né?
A gente tem o tema, a abordagem e a gente tem a linguagem que eu quero usar. Eu vou usar uma linguagem de frente para o espelho, uma linguagem mais informal, e vou usar uma linguagem mais formal, com o celular virado para mim, porque ali eu vou estar trazendo uma informação relevante para o meu seguidor. Então, eu vou falar sobre alguma tendência, alguma coisa. Eu tenho até outro aqui. Outro. Eu vou fazer um Reels usando uma peça, por exemplo, uma camisa. Vou solucionar um problema daquele meu cliente e vou trazer uma informação para a audiência. Com isso, vou fazer um Arrume-se Comigo. Então, assim, a linha editorial, ela basicamente vai organizar, você vai colocar nos pontos ali certinho o que você quer fazer, qual conteúdo você quer gravar. Por exemplo, vou fazer uma live shop amanhã sobre um lançamento da minha loja ou uma promoção. Isso é uma linha editorial. E vou fazer nesse provador 3 dicas, ou nessa live, vou dar 3 dicas de looks com aquelas peças que estão em promoção ou em lançamento. Então, isso é uma linha editorial. E eu poderia dar várias dicas aqui, eu deixei várias dicas de linha editoriais. Por exemplo, vou fazer uma foto para o feed, vai ser um post estático, uma foto. Uma foto carrossel, que vai ser o segundo post do dia. Uma fileirinha do Instagram, que já foi para o carrossel. Ou que já foi para o Instagram. Vai ser um carrossel. Então, a gente consegue ter várias linhas editoriais, né? Deixa eu ver. Semijoias, roupa, sapato. Semijoias, roupa, sapato, serve para qualquer nicho. Sobre a linha editorial, entenderam ou tem pergunta? Ana, tem uma pergunta aqui. É do Pablo, ele está falando assim, ó. Mas e se o meu negócio... Não, e se o meu comércio for local e eu viralizo no TikTok com um público que não faz parte da minha área de cobertura? Isso não aplicaria melhor em uma loja online? Então, o que acontece? Isso aplicaria melhor em uma loja online. Peraí, só um pouquinho. Então, ele está falando, não é necessariamente ser local somente, parece que é ser físico, né? É um comércio local e físico, e se usar o TikTok, pode ser que viraliza e pega uma área muito maior do que se espera. É isso, Pablo, que é a sua pergunta? Então, se isso acontece, o que é preciso ser feito? Para você ir para o TikTok, você precisa entender que você pode viralizar. Então, você tem que querer, antes de ir para o TikTok, você tem que querer crescer e viralizar. Então, a partir do momento que você decidiu entrar para o TikTok, você vai entender que a sua loja física, ela pode viralizar. E se ela viralizar, você precisa se transformar também em uma loja online. Porque se ela pega um lugar que não é a região da sua loja física, o que eu faria? Abriria um site e eu entrego para todo o Brasil. Pronto. Só que aí você tem que querer isso, entendeu? Tipo assim, talvez não seja o seu objetivo. Mas se for o seu objetivo, é ótimo. Mas se não for o seu objetivo, o TikTok... Tipo assim, aqui na minha loja, aqui na minha cidade mesmo, tem uma loja que ela é física. E eles fazem muito vídeos de entretenimento bem legais. Vários vídeos deles já viralizaram. E eles decidiram eles não têm nada online. Eles são só loja física aqui na minha cidade. Mas vários vídeos deles já viralizaram. Estão perdendo venda? Estão perdendo venda. Mas aí é um objetivo e uma escolha. Ana, Wesley perguntou em qual cidade que você está. Almenara, Minas Gerais. Eu vou fazer um comentário aqui, porque a gente tratou desse assunto na quarta-feira, quando a gente tratou de jornada do cliente. E aí a gente relembrou exatamente isso, né? Que quando a gente começa a sair do orgânico, entrar para o pago, tráfego pago, e pode, né, vai alavancar
as vendas, a gente tem que se preparar para isso, né? A gente tem que se preparar com capital de giro, investimento, estoque, entrega. E o caso da Paparico Singular, que a gente viu na segunda-feira, foi exatamente isso. Eles começaram vendendo no Instagram e no WhatsApp, e as vendas aumentaram, e eles decidiram que eles querem crescer com o negócio deles, né? E estão se preparando para isso. Inclusive, ele está muito preocupado com logística agora, por conta das entregas. Então, é uma decisão mesmo, é a vida da pessoa, né? É uma decisão. É o que ela quer para a vida dela. E aí, eu deixei até aqui. Tem mais perguntas, Estela? Não tem não. Eu deixei uma atividade prática também, né? Mas aí vocês podem fazer em casa, que é criar uma linha editorial do seu negócio. Você vai encontrar a dor e a dúvida do seu cliente e você vai solucionar ela em um conteúdo, seja para o feed ou para o stories. Então, crie ideias de conteúdo de acordo com o seu nicho, aplicando o conteúdo dado. Não pule essa etapa, pois é um exercício que vai te dar clareza para o próximo passo. Então, crie uma linha editorial. O que eu estou falando aqui com vocês é bem básico, mas vocês conseguem aprofundar também, procurando, até no TikTok também. O TikTok também ensina muito. Mas se você colocar lá para poder baixar as imagens, você vai achar assim, linha editorial e você consegue seguir um passo a passo. Você precisa ter uma linha editorial. É a mesma coisa de você ter uma linha editorial, é você ter um público-alvo, uma persona bem estabelecidos, entendeu? Você precisa entender ali e organizar aquele conteúdo que você vai levar para o seu cliente. E é igual uma loja física. Para você abrir as portas da sua loja e entregar o produto para aquele seu possível cliente, você precisa estar com ela organizada. Você precisa estar com ela ali com tudo no lugar. Você precisa estar com o sistema ativo para você entregar uma venda rápida, seu cliente passar no caixa rápido, você identificar o produto que ele comprou rápido. A linha editorial é a mesma coisa. Você vai entender qual é o conteúdo. Hoje eu vou fazer o quê? Hoje eu vou fazer um Reels. Esse Reels vai ter como tema procedimento estético. Qual o procedimento estético que é? Vai ser sobre limpeza de pele. Eu vou dar três dicas de benefícios que a limpeza de pele traz para o meu cliente. Você está entendendo? Então, faça essa linha editorial. E aí, consequentemente, eu trouxe para vocês essa dica do calendário. Gente, ter um calendário de postagem te faz não procrastinar. Te faz não deixar para lá. Porque é muito importante você ter conteúdos ativos na sua rede social. Eu conheço, e provavelmente vocês também já devem ter visto vários casos de pessoas que mudaram a vida deles, mudaram a vida do empreendimento, da loja deles, porque simplesmente investiram no online. Então, assim, não deixe de procrastinar. Faça um calendário. Eu trouxe esse aqui como exemplo para vocês, para poder ajudar na organização. E outra coisa, outra dica também. Vocês podem, quem já produz conteúdo ou quer produzir conteúdo para a loja, vocês podem não necessariamente fazer esse conteúdo todos os dias. Você pode tirar um dia, 40 minutos em um dia e fazer conteúdo para a semana inteira. E aí você vai lá e faz como tá aí no slide. Nome do conteúdo, adiciona o conteúdo, escreve a data, qual é o status? Já gravei, vou gravar? Qual é o tipo de topo? É topo de funil? É meio de funil? Então, assim, definir essas datas, né? E as publicações onde as publicações serão realizadas, os temas, o formato, não te deixa procrastinar, né? Então, esse é um detalhe bem legal. Eu até trouxe aqui, ó, sem nada para vocês entenderem, tá vendo? Que eu que coloquei, ó. Peças para usar no verão, a data de ser postado, dia 10/7, status, já gravei, vai ser um conteúdo meio de funil. Como ser elegante no verão? A data, gravado, gravar, e é um conteúdo topo de funil. 4 dicas de look com bota, meio de funil. Então, assim, só um exemplo aqui para vocês entenderem. Depois que vocês criarem a linha editorial de vocês criem um calendário para isso. E aí, eu trouxe aqui o marketing de influência. Todo mundo sabe, né? Eu não tenho muito
Ai, meu Deus, esqueci aqui um slide para ele, porque eu quis mais falar com vocês sobre de forma prática mesmo. Todo mundo sabe que o Instagram é um meio de comunicação online. E o marketing de influência, ele surge como uma ferramenta de marketing para estreitar o relacionamento entre marca e consumidor. Então, assim, para todos vocês aqui, como eu dei a dica de produção de conteúdo, eu dou a dica de contratem um influenciador na cidade de vocês. Mas vocês precisam entender qual é o influenciador que eu devo contratar. Qual influenciador que eu devo contratar? Então, assim, você precisa entender que aquele influenciador ali, ele precisa ter uma relevância no que ele fala, ele precisa ter credibilidade no que ele fala, ele precisa ter poder de influência, ele precisa ter poder de influência nos hábitos e comportamentos deles, né? Ele precisa influenciar aqueles consumidores, aqueles possíveis consumidores que você quer. Porque, por exemplo, eu sou influenciadora de moda e beleza. Se uma empresa hoje de trator vier me contratar, eu não vou aceitar esse tipo de trabalho. E essa empresa deveria ter a noção de nem me contratar. Por quê? Porque o meu nicho é moda e beleza. Eu não vou influenciar, não vou levar possíveis compradores para ele, entendeu? Eu não vou ajudar ele. Então, por exemplo, ele poderia contratar quem? Um influenciador lifestyle. Um influenciador que divulga a vida dele. Porque ele não tem nicho específico, então ele divulga e qualquer pessoa vê ali a vida dele. E aí eu quero trazer para vocês algo que eu estudei no meu TCC, né? E para vocês entenderem cada etapa que o influenciador vivencia. Isso eu estudei no meu TCC, apresentei, né? Foi aprovado, então é algo bem legal. Estudei com a Estela, ela me ajudou bastante, que é o endosso. O endosso é o uso da opinião de um indivíduo reconhecido publicamente com propostas. Ou seja, endossar é usar a opinião de uma pessoa porque ela é reconhecida e vai persuadir aquele público para o seu produto. Então, é isso que o influenciador faz. Ele leva ali a opinião dele e, consequentemente, vai influenciar, né, vai persuadir aquele seu público e trazer aquele público para o seu produto. A Estela até falou comigo esses dias que eu achei ótimo, que ela falou assim, Clara, você me trouxe uma visão de influenciador naquela época que eu não tinha. Hoje eu não compro nada sem ouvir a opinião de um influenciador. E é realmente isso. Isso é o trabalho do influenciador, entendeu? É esse uso mesmo de opinião. Então, é o endosso, que é o uso de opinião. Então, a gente vai ter o seguinte, o endosso experimental, que é a primeira fase que o influenciador ele vivencia, que é onde ele ainda é um público consumidor. Eu vivenciei essa fase minha, lá quando eu estava bem no início, que é onde ele usa um produto e ele consome aquele produto, indica aquele produto. Ele não ganha dinheiro. Então, por exemplo, eu fui lá e comprei essa garrafinha na GoCase, e eu fui para os meus seguidores, a GoCase não me conhece, a GoCase não sabe quem sou eu, fui para os meus seguidores e falei, gente, comprei essa garrafinha. Coloquei água de manhã e ela tá com água gelada até agora. E são exatamente 9 horas da noite. Vocês acreditam? Muito boa. Além do material dela ser resistente, você consegue lavar. Nossa, muito boa. Isso é um tipo de endosso experimental, que é essa fase inicial do influenciador. Eu não tô ganhando dinheiro, pelo contrário, eu gastei dinheiro para poder comprar essa garrafinha e mesmo assim estou divulgando. Por quê? O que eu quero? O que o influenciador quer nessa etapa? Ele quer ser visto. Ele quer criar oportunidades ali para eles, né? Ele quer que ele quer que ele seja visto, que ele seja compartilhado, né? Então ele compartilha ideias, compartilha posições, né? Experiências, ele compra produtos e ele divulga organicamente. Já a segunda etapa do influenciador é o endosso de parceria, que é marcado pelo momento em que o influenciador começa a ser visto como profissão. Ou seja, é a fase, o conteúdo, né? Que o conteúdo criado pelo aquele blogueiro ou influenciador vem de comparações com outros influenciadores. Ou seja, nossa, já está comparando ali com outro influenciador. Tal fulano está criando um conteúdo tão bom quanto. Entendeu? Então, nesse período, ele já busca cursos,
ele já busca conhecimento no digital, ele já tem praticamente um nicho, né? Possivelmente ele já tem um nicho, né? Ele já ali posta fotos, vídeos de alta qualidade, né? Ele fortalece os conhecimentos e habilidades dele como blogueiros através de cursos. Então, a partir dali, ele começa a ser notado pelas marcas, que começa a abordar ele. Então, ele tem reconhecimento, ele começa a receber o famoso recebidos, né? Ele começa a trocar trabalho, por exemplo, fazer parceria, que é aquele famoso trabalho que você oferece o seu produto para o influenciador e, em troca, o influenciador te oferece o serviço dele. Então, vocês trocam serviços. Então, esse endosso, que é o segundo momento ali que o influenciador passa, tem muito isso. E eu passei muito por isso, que foi quando eu fiz muita parceria. Até para outras marcas me verem, me dar credibilidade de querer me contratar. E até para mim também ter um feedback para eu apresentar para essas marcas que realmente eu dou retorno, né? Assim, digamos. E o endosso de fiança ou de vínculo é a fase onde o influenciador já se torna uma marca. Hoje, graças a Deus, eu já sou uma marca. Hoje eu trabalho com isso e eu vivo apenas de influência, apenas do digital. E nessa etapa, o influenciador ele passa a usar a sua mídia social, mas não mais só como forma de lazer ou de entretenimento, mas como uma carreira profissional. Ele gera retornos, né, significativos para a audiência e também para os seus possíveis e para possíveis empresas e marcas que ele trabalha. Então, ele pode muito bem... como que ele pode ganhar dinheiro? Vendendo cursos, né? Cria sua marca, contratados para poder divulgar produtos, né? Campanhas, exclusividades. Então, tem várias formas do influenciador ganhar dinheiro na internet, né? Ter esse retorno. Então, nessa fase aqui, o influenciador ele já não troca mais serviço. Então, ele é contratado. Essa fase aqui, vocês, empreendedores, contratam o nosso trabalho. E essa é a diferença entre parceria e publi. E por que eu quis mostrar essas 3 diferenças de endosso para vocês? Para vocês entenderem, quando forem contratar um influenciador, em qual fase que aquele influenciador está. Por quê? Se você tem um dinheiro sobrando, né, para poder investir, então você vai naquele influenciador que ele já está no endosso de fiança. Por quê? Ele já trabalha pagando. Porque você já consegue pagar o trabalho daquele influenciador. Provavelmente ele já é um influenciador que tem um seguidor a mais, ele já tem uma qualidade melhor de entrega, entendeu? Então você vai naquele ali. Caso você não tenha condições de investimento, você pode ir num influenciador que ele está, por exemplo, no endosso experimental ou o endosso de parceria, que é o endosso... No endosso experimental, não. Errei. No endosso de parceria. Que é o endosso que vocês trocam serviços. Porque você ajuda ele a crescer e ter esse feedback, e ele ajuda você a crescer também. Eu fiz muito isso aqui na minha cidade, com as lojas. No começo, eu ofereci trabalho para várias lojas, para as pessoas me verem e quererem me contratar, e eu começar a dar resultado e também começar a ser vista. Então, consequentemente, eu sou vista, as lojas são vistas, né? E eu tenho empresas que estão comigo desde aquela época, que eu ofereci parceria, hoje eles me pagam e tá comigo. Tem umas 4 empresas que tá comigo desde a época que eu ofereci parceria e eles não me pagavam e hoje eles me pagam. Então, essa é a diferença entre parceria e publi para você que vai contratar um influenciador digital, né? A diferença de publi é essa. Publi é paga, parceria não é troca de serviço. E a diferença entre micro e macro influenciador também é muito bom de vocês saberem por quê. Eu hoje sou uma micro influenciador ainda. Macro influenciador, quando a gente pensa em macro, a gente pensa em influenciadores bem grandes. Mas uma das estratégias mais utilizadas atualmente é o micro influenciador, porque, consequentemente, ele atinge um raio de público menor, mais setorizado, então a entrega dele é com maior vínculo, maior conexão, e a entrega dele sempre vai ser mais produzida. Entendeu? Então, assim, ele atinge mais essas pequenas pessoas, o conteúdo dele é entregue mais para essas pequenas pessoas que estão ali com ele, do que um macro,
que vai distribuir assim e pode não ser atingido nenhum, porque tem muita pessoa ali, entendeu? Então, assim, dependendo do seu negócio, você tem que ver a estratégia de influenciador que você vai usar. Por exemplo, um lançamento, eu vou fazer um lançamento na minha loja de um café super especial e nananã. Onde que eu vou? Eu vou no macro. É lançamento, eu vou no macro. Mas eu vou contratar um influenciador todo mês para vir aqui na minha loja divulgar os cafés que eu tenho diferente. Eu vou no micro. Entendeu? Porque o influenciador micro ele já vai aqui naquela pessoa direta, naquele bloquinho de pessoa, para entregar para aquele bloquinho de pessoa ali pequeno que precisa ver sobre o meu café. E como que o trabalho do influenciador ajuda as empresas? De várias formas. De várias formas. O influenciador, ele cria conteúdo. O influenciador, ele cria credibilidade. Ele leva a sua marca, ele carrega a sua marca. Para onde ele for, ele carrega a sua marca. Então, o influenciador, além de trazer, não é o trabalho dele, mas além de trazer um retorno financeiro, ele pode trazer um retorno de muito mais que financeiro. Ele pode trazer credibilidade, ele pode trazer seguidor novo, ele pode trazer o retorno financeiro, ele pode trazer credibilidade, já falei, né? Mas ele pode trazer também esqueci o nome. Esqueci. Mas ele pode trazer todos esses benefícios para a sua empresa. E ele pode vincular, eu ia falar isso, ele pode vincular a imagem dele à sua marca. Então, por exemplo, hoje eu tenho aqui na minha cidade uma empresa que eu faço desde quando eu comecei, que é a Laranja Café, que é uma loja de roupa. Então, as pessoas me param na rua para poder perguntar, e aí, essa semana você já foi na Laranja Café vestir as novidades? Eu estou esperando você vestir as novidades lá da loja para eu ir lá. Então, assim, eu já virei a cara da loja. E isso é muito bom quando acontece. Como analisar o resultado do influenciador? Também deixei esse tópico aqui que eu acho legal. Quando vocês forem contratar. O influenciador, primeira coisa, as pessoas precisam entender que o influenciador, ele não é pago para vender para a sua empresa. Ele é pago para divulgar a sua empresa. Você pode analisar os resultados do influenciador através do conteúdo que ele entrega, né? Através do feedback dos seus clientes, se eles estão gostando daquele influenciador ali, se você está gostando daquele influenciador, se você acha que ele fez diferença, se o conteúdo dele fez diferença. Mas é muito bom frisar que o influenciador, ele é pago para divulgar e levar a sua marca. Ele não é pago para vender. Vender é vendedor. Influenciador não é vendedor. A consequência do trabalho do influenciador é a venda, mas não necessariamente ela é obrigada em todo o trabalho. As pessoas, às vezes, confundem. E além também do influenciador ajudar a marca também ajuda bastante o influenciador a crescer, a ser vista por outras marcas, a ter credibilidade e ser contratada por outras marcas, né? Então, assim, para terminar, já falei demais, misericórdia. Para terminar, que eu quero dar dica aqui para vocês, tudo isso que eu falei leva ao marketing de influência. O marketing de conteúdo, o marketing de redes sociais, tudo isso leva ao marketing de influência. E contratar o trabalho de uma influenciadora é, assim, essencial. Mas eu até falei com a Estela, eu não queria trazer para vocês só sobre o marketing de influência, por quê? Só o marketing de influência não é o suficiente em uma loja. Ele precisa ter o marketing de conteúdo, o marketing de mídias sociais, ele precisa ter a ajuda da própria empresa. Porque, por exemplo, já pensou se eu chego na empresa e eu vou lá, me contratam, me divulgam, a gente bomba, tem, sei lá, 10 pessoas no direct querendo comprar tal peça, mas vocês não têm site, mas ninguém responde o WhatsApp. Depois de 3 dias que eu fui lá na loja, vai ver o direct. Então, o trabalho vai ser inútil, né? Por isso que eu quis trazer todo esse conteúdo até chegar no marketing de influência para vocês terem noção de que isso é preciso antes do marketing de influência para poder complementar o trabalho do influenciador. Mas se hoje eu pudesse dar uma dica para vocês, na verdade eu daria 2 dicas. Quem não está no online, vá para o online. E quem não tem um influenciador, contrate ou faça uma parceria com um para divulgar a sua marca.
Isso faz total diferença, no trabalho, no seu trabalho e na sua empresa e em tudo. Eu tenho certeza. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho certeza que vai fazer total diferença na sua empresa. Eu falo isso por experiência própria. Eu tenho relatos assim de empresas que eu trabalho que hoje são outra empresa, sabe? Mudou completamente no online. E assim, você ter alguém para poder representar o seu negócio e levar os seus produtos, divulgar aqueles produtos seus ali, é muito importante. Por exemplo, a menina da estética, ela pode pegar uma influenciadora aí, uma influenciadora menor, e oferecer parceria para ela. Você faz eu faço procedimento meu em você vem e divulga o meu procedimento, o que você achou, como reagiu no seu rosto. Isso é ótimo. E era isso, minha aula de hoje é essa, espero ter contribuído com vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, estou aqui à disposição. Ô, Ana, a gente tem pergunta sim. A Yara perguntou, você acha que o pré-kids eu não sei como é que fala isso, ela escreveu pré-kids, não sei se o corretor mudou. Você acha que o pré-kids para divulgar evento ou produto é algo viável? Press kit, sim. É muito bom. O press kit, ele é como se fosse um convite, né? É como se você estivesse fazendo um convite. É bom. E é bom você enviar o press kit para influenciadores da sua cidade, para pessoas fluentes na sua cidade, tipo assim, que tem uma certa influência. É bom. É uma estratégia muito boa. Tanto que a Boca Rosa, né? Toda a coleção dela, ela tem um press kit. Tá. O pessoal deu muito joinha também. Deixa eu ver o chat. E é isso, a gente está caminhando para o final. Foram os emojis aqui, você não viu, mas tinha muito joinha, coração. Que bom. Fico feliz. Fico feliz, eu converso demais, mas é isso. Espero ter passado tudo. Se alguém tiver alguma dúvida a mais para poder perguntar sobre influência, sobre alguma coisa, posso responder. Vão lá me seguir. Já vi aqui alguns de vocês chegando. Ok. A Rita está querendo te fazer uma pergunta. Você pode fazer, Rita. Oi, meninas. Minha pergunta foi respondida pela Estela. É sua rede social. Ah, tá. Mas eu já estou te seguindo lá e vou seguir seus conteúdos, sim. Bem bacana, eu gostei muito da sua apresentação. Lembrando que eu conheço Almenara e toda a região. Sério? Que legal! Eu tenho um negócio em Jequitinhonha. Que negócio? Sobre lingerie. Eu vendo lingerie lá. Eu vou te procurar. Vou te procurar. Me contrate, viu? Vamos conversar. Tá bom. Meu arroba é Claglá, viu, gente? Arroba Claglá, tracinho. Não é underline, é tracinho. Eu vou contar uma historinha aqui rápida, que eu acho que vocês vão ter ideia do que é um influenciador. E realmente isso que ela falou é a mais pura verdade, e é inclusive uma linha de pesquisa, o estudo dos microinfluenciadores. Grandes empresas contratam microinfluenciadores por conta da capilaridade desses influenciadores em regiões que o grande influenciador não chega. Então, principalmente no interior, nas cidades menores, o microinfluenciador ele é muito buscado. Micro e nano influenciadores. Micro e nano, que é menor ainda que o micro. Mas o que eu quero contar é o seguinte, a gente estava fazendo uma pesquisa, aliás, essa pesquisa está em andamento, para ver se o tanto que a UFJF é conhecida aqui na região por alunos do ensino médio que vão fazer SISU, né, que vão fazer o Enem, depois SISU, ou que vão fazer o PISM. Então, a gente está estudando ali os alunos do ensino médio que estão no terceiro ano, prontos para prestar o Enem e entrar. Saber deles também qual a fonte de informação deles. E eles disseram diversas fontes. Não falaram televisão, não falaram rádio, e falaram muitas outras que são via canais digitais.
Aí eu perguntei para eles assim, e dessas todas que vocês falaram, né, isso num dos grupos focais que eu fiz, dessas todas que vocês falaram, qual é a principal? A turma eram 12 membros ali, né, elementos do grupo focal, e eles falaram na mesma hora e juntos, né? Eu achei isso engraçado, né? Porque eles têm mais ou menos 17 anos, aí juntinhos eles levantaram a mão assim e falaram juntos. A minha fonte de informação, né? Aí eu perguntando, eles disseram o influenciador digital. Então, assim, para obter informação sobre o FJF, o que é o FJF, quais os cursos, o que oferece, eles vão atrás dos influenciadores digitais. Eles disseram que tem influenciadores digitais que são alunos da escola, tem outros que são especialistas em falar só sobre cursos, então eles obtêm informações sobre a escola, eles chegaram a dizer, tem o site da escola, mas eles consultam mais o influenciador do que o site da escola. Nesse grupo focal foi falado isso, depois a gente fez outro grupo focal, também foi a mesma resposta, e agora a gente continua a pesquisa, né, para ver se isso se repete. Então, assim, o influenciador é muito importante. Nessa pesquisa, né, do TCC da Clara, nós estudamos uma influenciadora aqui de Governador Valadares, e o agente dela disse o seguinte, que o influenciador é o novo outdoor, né? Foi assim que ele falou, não esqueço mais disso. Quer dizer, a gente tinha o outdoor fora, e hoje a gente tem um influenciador, que é o que vai representar a marca e falar pela marca, né? Então, é bem interessante esse universo da influência digital. Gente, alguém tem mais comentário ou pergunta, ou a gente pode caminhar para o final? Clara, então, assim, em nome assim, de todos os alunos aqui, né, dos professores, a gente agradece muito, muito, muito a sua participação, né, você trouxe muito conhecimento, detalhe, assim, fino, que às vezes a gente não percebe, que é difícil de alcançar, né, então a gente agradece muito a leveza, a forma como você fala, né, com bastante experiência, querendo passar algo que ajude o outro, né. Então, a gente agradece bastante a sua participação, né, que a gente possa ter outros encontros. Matei a saudade. Muito obrigada, Estela. Obrigada a todo mundo que ficou aqui me assistindo. Tenho certeza que esse curso Jornada MEI já é sucesso e foi. Obrigada por também me dar a oportunidade de vir aqui mais uma vez, né? Foi muito bom. Se precisar de mim, estarei aqui. Podem me chamar no direct, se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Se quiserem me perguntar, pode me perguntar lá também. Todos vocês aqui, estou à disposição sempre. E é isso, obrigada a todo mundo. Eu queria saber, a Sol quer falar alguma coisa, Sol? Agradecer, né? Eu acho que a Ana Clara ela trouxe bastante insight, assim, para o grupo, né? Eu fui anotando algumas coisas, assim, de alguns projetos que a gente mexe, né, Estela? E às vezes a gente pensa assim, mas meu negócio ainda não tem dinheiro, ou ainda não tem condição de contratar um micro-influenciador e tal. Mas ela trouxe também vários insights para a gente conseguir, às vezes, a gente mesmo influenciar o nosso negócio, né? Quem ainda não tem. Mas sabendo do benefício que é de ter esse micro-influenciador, né, com a cara do nosso negócio, assim, para ajudar a divulgar, da projeção, né, pro negócio de cada um aí. Mas parabéns. Amei. Continua me seguindo lá. Ok. Gente, então é isso. A gente podia bater uma foto, né? Se todo mundo abrir a câmera. Deixa eu só tirar você do fixo aqui, Ana, porque aí cabe mais gente. Peraí, deixa eu ver aqui como é que eu faço isso. A gente podia abrir a câmera e tirar uma foto. Eu mesma que tiro o print aqui, Sol, é mais fácil, ou tá fácil aí para você? Tá bom. Eu tirei aqui, mas eu pego poucas pessoas. Acho que você consegue pegar mais. Então tá. Deixa eu só abrir um documento de Oi, Yara, faz stories aí ainda, Expoleste. Mas só tem eu de homem aí, ó. Bendito é o fruto das mulheres, hein? Não.
Eu acho que não, hein? Não, fala assim na foto. Aí, ó. Aí, Aí, o Pablo. me ajuda aí, ué. Ok. Vamos lá, então, até todos sorrindo aí. Já abriu? Já abriu. Sorriam. Só que, gente, vocês têm um pouquinho de paciência, que eu não sou muito tecnológica, não. Então, eu tenho que tirar mais de uma vez, porque pode dar alguma coisa errada, e eu tenho sempre uma cópia. Sorriam mais uma vez. Vamos lá. Oi, que eu tô estática. Deu certo. É. Deu certo. Nossa, vocês ficaram bem demais. A gente ficou muito bom. Né? A gente agradece. Ô, Pablo, se você quiser Boa conversar, noite, meninas. fica aí um pouquinho. Tá, Sol? Fica um pouquinho para falar com o Pablo rapidinho. Tá, joia? Gente, boa noite, então, tá? Agradecemos aí a participação de todos. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Ô, Ana, deixa eu fazer um comentário mais por você. Só parar de gravar aqui. Ô, Ana, eu queria te perguntar uma coisinha depois, se você puder ficar um minutinho. Só parar